Meu nome é Helena, tenho 47 anos e durante 23 anos eu fui aquela esposa que todo mundo achava que era sortuda. Casada com o Roberto desde os 24, 2 filhos lindos, uma casa própria, a vida organizada. Mas ninguém via o preço que eu pagava todos os dias para manter essa imagem intacta. Ninguém sabia o quanto eu tinha aberto mão de mim mesma para que todos ao meu redor pudessem brilhar. Quando casei, eu estava no 3º ano de administração. Faltava tão pouco para me formar, eu conseguia sentir o gosto da conquista. Mas aí veio a gravidez do Lucas, nosso primeiro filho. Roberto trabalhava como vendedor, viajava muito, e a gente concordou que seria melhor eu trancar a faculdade por um tempo. Só que esse tempo nunca acabou. 2 anos depois veio a Júlia e pronto. Minha vida passou a girar em torno de fraldas, mamadeiras, pediatra, escola, lição de casa. Eu acordava às 5h30 da manhã todos os dias. Preparava o café do Roberto, arrumava as crianças, levava na escola. Voltava correndo para lavar roupa, limpar a casa, fazer almoço. À tarde, buscava os 2. Levava para natação, inglês, reforço escolar. À noite, era jantar, banho, lição de casa. E quando todo mundo já estava dormindo, eu ainda estava guardando roupa, preparando marmita para o dia seguinte, organizando a casa. Roberto chegava tarde, jantava, assistia TV e ia dormir. Fim. Eu nunca reclamava. Achava que era isso, que era meu papel. Minha mãe sempre foi assim. As mulheres da minha família sempre foram assim. A gente se doa, se sacrifica e no final todo mundo fica bem. Só que eu comecei a perceber que todo mundo ficava bem, menos eu. Com o tempo, eu me tornei invisível dentro da minha própria casa. Roberto foi crescendo na carreira, virando gerente, depois diretor regional. Ele viajava cada vez mais, ganhava melhor e todo mundo elogiava. Nossa, o Roberto é um sucesso! Que homem trabalhador! E eu era a Helena, esposa do Roberto. Como se eu não tivesse identidade própria. Os filhos cresceram e eu continuei sendo a base de tudo. Lucas entrou na faculdade de engenharia, Júlia fez medicina. Eu que corria atrás de documentos, pagava boletos, resolvia problemas. Roberto só assinava cheque e recebia os parabéns. Que pai dedicado, pagando faculdade particular para os 2. Mas quem organizava a vida deles era eu. Quem ligava no meio da madrugada, quando o Lucas ficava doente no apartamento dele, era eu. Quem ia buscar a Júlia na rodoviária quando ela voltava de plantão era eu. E o Roberto? O Roberto estava sempre ocupado demais. Reunião, viagem, cliente importante, jantar de negócios. No começo eu acreditava. Achava que ele estava construindo-se o futuro da nossa família. Mas começaram a aparecer sinais estranhos. Ele trocou o celular e colocou senha. Passou a sair do quarto para atender ligações. Começou a se arrumar mais, usar perfumes novos, comprar roupas diferentes. Quando eu perguntava, ele revirava os olhos. Helena, você está ficando paranoica. Isso é coisa da sua cabeça. E eu acreditava. Porque durante 23 anos eu fui ensinada a acreditar, a não questionar, a não incomodar. Naquele momento eu me sentia a mulher mais útil e a mais invisível ao mesmo tempo, como se minha vida só tivesse valor quando estava servindo alguém, segurando a casa nas costas enquanto todo mundo vivia a vida deles. Se você já se sentiu assim, sendo aquele que se doa por todo mundo e fica por último na fila de prioridades, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única a passar por isso. Foi em 2019 que as coisas começaram a ficar mais estranhas. Roberto passou a viajar ainda mais. Final de semana inteiro fora. Feriados. Até no aniversário da Júlia, ele não conseguiu estar presente. Desculpa, amor, cliente importante, não posso desmarcar. A Júlia chorou escondida no quarto. Eu fui lá, abracei ela e disse: seu pai está trabalhando por nós, filha. Ele te ama. Mas no fundo, alguma coisa dentro de mim começou a gritar. Teve uma vez que eu encontrei um recibo de restaurante no bolso do paletó dele. Jantar para 2 pessoas. Vinho caro. Sobremesa.
tudo num sábado à noite em que ele tinha dito que estava em reunião de trabalho em outra cidade. Quando mostrei o recibo, ele nem piscou. Era reunião, Helena. A cliente foi junto. Para de inventar coisa. Eu fiquei quieta, porque eu tinha medo. Medo de perder a família, medo de destruir o casamento, medo de estar errada. Então eu engoli aquilo e continuei fazendo o que sempre fiz. Cuidar de todo mundo, fingir que estava tudo bem, sorrir nas fotos de família. As cunhadas começaram a me tratar diferente. Olhares estranhos, conversas que paravam quando eu chegava. A mãe do Roberto, que sempre foi próxima de mim, começou a ficar distante. Num almoço de domingo, ela soltou uma frase que me cortou. Helena, você tem que se cuidar mais, está muito largada. Homem precisa de mulher que se valoriza. Eu voltei para casa, olhei no espelho e vi uma mulher de 45 anos cansada, com cabelo sem corte há meses, roupa velha, sem maquiagem, sem brilho nos olhos. Eu tinha virado sombra e ninguém tinha percebido, nem eu mesma. A bomba explodiu num sábado de manhã, em março de 2023. Eu estava organizando o armário do Roberto, separando roupas para doar, quando encontrei um segundo celular escondido dentro de uma mala velha no canto do closet. Meu coração disparou. Eu liguei o aparelho e não tinha senha. As mensagens estavam todas ali. Anos de conversas, fotos, áudios. E não era uma mulher. Eram várias. Mas tinha uma que aparecia mais. Cristina. Ela mandava bom dia, meu amor, todos os dias. Falava sobre nosso fim de semana, sobre quando a gente vai finalmente assumir, sobre não aguento mais ter que me esconder. Eu desci as mensagens. Tinha foto dos dois abraçados. Tinha conversa sobre apartamento que ele tinha alugado para a gente. Tinha até mensagem dele falando mal de mim. Ela não percebe nada, fica só na cozinha o dia inteiro. Não conversa sobre nada interessante. A gente não tem mais nada em comum. Eu sentei no chão do closet e chorei. Chorei tanto que quase vomitei. Eu tinha dedicado 23 anos da minha vida para aquele homem. Abri mão da minha carreira, dos meus sonhos, da minha identidade. E ele estava ali, rindo de mim, me chamando de chata, de desinteressante, enquanto construía uma vida paralela com outra. Peguei o celular e liguei para a minha irmã. Ela veio correndo. Quando viu as mensagens, ela ficou pálida. Helena, você precisa confrontar ele, agora. Mas eu não conseguia. Eu só conseguia chorar e me perguntar em que momento eu deixei de ser suficiente. Naquele momento eu me sentia a pessoa mais descartável do mundo. Como se todos os meus anos de sacrifício não valessem nada. Como se eu tivesse sido só uma empregada gratuita que nunca foi vista de verdade. Se você já se sentiu assim, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não estou sozinha nisso. Roberto chegou à noite, como sempre, cansado, reclamando do trânsito. Ele entrou no quarto, jogou a mala no chão e quando viu minha cara, ele soube. Eu estava sentada na cama com o celular dele na mão. Helena, eu posso explicar. Explica 23 anos de mentira. Explica todas as vezes que eu acreditei em você. Explica por que você me transformou numa idiota. Ele tentou pegar o celular da minha mão, mas eu desviei. Ele ficou nervoso. Disse que aquilo não significava nada, que ele me amava, que era só uma fase, que ele estava confuso. Confuso? Você está confuso há quantos anos, Roberto? Desde quando você alugou o apartamento para ela? Desde quando você passa fim de semana inteiro com ela, enquanto eu fico aqui sozinha segurando essa casa? Ele não respondeu, só baixou a cabeça. E naquele silêncio, eu entendi. Ele não sentia remorso. Ele só sentia raiva de ter sido pego. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada ao lado dele, sentindo nojo, sentindo raiva, sentindo uma dor no peito que parecia que ia me matar. No dia seguinte, ele tentou conversar, pediu desculpas, disse que ia terminar tudo com a Cristina, que ia mudar. Mas eu já tinha mudado. Alguma coisa dentro de mim tinha quebrado. E no lugar, nasceu uma clareza fria. Liguei para um advogado na segunda-feira. Marquei consulta, levei o celular com todas as provas e pedi o divórcio. O advogado me orientou sobre tudo.
divisão de bens, pensão, direitos. Eu saí daquele escritório com um plano. Chamei os filhos para conversar. Lucas e Júlia ficaram chocados. A Júlia chorou, o Lucas ficou em silêncio, processando, mas os dois me abraçaram. Mãe, a gente está com você, sempre. Roberto tentou me convencer a não ir adiante. Chorou, implorou. Disse que ia perder tudo. Eu olhei para ele e disse: eu já perdi tudo, Roberto. Perdi 23 anos acreditando em você. Agora é sua vez de perder. Ele ficou bravo. Disse que eu ia me arrepender, que sem ele eu não era nada, que eu não sabia nem pagar uma conta sozinha. Você vai ver como é difícil se virar sozinha, Helena. Você não tem nem profissão. Aquela frase me cortou, porque era verdade. Eu não tinha profissão, não tinha diploma, não tinha experiência no mercado. Mas eu tinha algo que ele nunca teve: coragem para recomeçar. O divórcio saiu em 6 meses. Eu fiquei com a casa, metade da pensão dele, e a consciência limpa. Roberto foi morar com a Cristina no tal apartamento. Durou 4 meses. Ela terminou com ele quando descobriu que ele já estava saindo com outra. Hoje, 2 anos depois, eu voltei a estudar. Retomei a faculdade de administração, dessa vez no EAD. Consegui um estágio numa empresa pequena e semana passada fui efetivada. Ganho pouco, mas é meu. É fruto do meu trabalho, da minha capacidade, do meu esforço. Os filhos estão comigo todo fim de semana. A gente faz jantar junto, assiste filme, conversa. Pela primeira vez em anos eu me sinto vista, me sinto ouvida, me sinto viva. Roberto tentou voltar 3 vezes. Mandou flores, mensagens, até apareceu aqui na porta. Mas eu aprendi. Quem trai uma vez, trai sempre. E mais importante, eu aprendi a não precisar dele para existir. A família dele parou de falar comigo. As cunhadas, a sogra, todos sumiram. Mas sabe o que eu descobri? Eles sabiam. Sabiam da Cristina, sabiam das outras e nunca me contaram. Justificavam ele dizendo que eu era muito caseira, muito parada, não dava atenção, como se existisse justificativa para atrair alguém que dedicou a vida inteira para você. Hoje eu olho no espelho e vejo uma mulher diferente, mais velha sim, mas mais forte, mais inteira. Cortei o cabelo, voltei a me cuidar, não por ele, mas por mim, porque eu mereço. Tem dias que eu ainda sinto raiva. Raiva dos anos perdidos, das oportunidades que eu deixei passar, da mulher que eu poderia ter sido. Mas também sinto gratidão. Gratidão por ter tido coragem de sair, de recomeçar, de me reerguer. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 23 anos todos, é isso. Nunca, nunca faça de um homem o centro da sua vida. Porque no dia que ele decidir sair, você vai perceber que você deixou de existir. E aí, reconstruir é 10 vezes mais difícil. Então, se você está aí, lendo isso, passando por algo parecido, escuta o que eu tenho para te dizer. Você é mais forte do que imagina. Você é capaz de recomeçar. Não importa a idade, não importa quantos anos você perdeu. O que importa é que você ainda está viva, ainda tem tempo, ainda pode escolher ser feliz. Eu escolhi. E hoje, pela primeira vez em 23 anos, eu durmo em paz. Até hoje eu me pergunto se eu fui cega demais ou se eu só confiei na pessoa errada. E você, no meu lugar, teria tido coragem de recomeçar do zero aos 47 anos? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você faria.